Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está começando, para você que está acompanhando. Nós estamos começando aqui mais um Tráfego Cast. Então, estamos começando mais um episódio épico em que a gente traz aqui um pouco de conversa, um pouco de aprendizado sobre toda essa parte de marketing digital. E antes de começar, antes de apresentar esses dois convidados especiais que eu tenho aqui, eu vou falar dos nossos dois patrocinadores. Vou começar falando aqui do Florentino Studio. Então, Florentino Studio, para você que está buscando web design, edição de vídeo, eles fazem toda essa parte. Então, eles têm uma máxima que eles entregam com qualidade e velocidade. Então, se você está buscando o Florentino Studio, eu já trabalhei junto com eles em grandes projetos no Wendel, eles são nota 10. Então, para você que está buscando toda essa parte de arte, eu vou deixar a descrição aqui embaixo em Saiba Mais, aqui no vídeo mesmo, e aí vocês podem contactar o pessoal do Florentino Studio para buscar para o seu negócio, para sua mídia, enfim. E aí eu vou trazer também, cadê aqui a tela? Cadê? Aqui. A Opera Pro. A Opera Pro é para você que está buscando um sistema todo um sistema para organização da sua empresa, todo o sistema da parte de projetos e processos, a Opera Pro consegue implementar essa parte para você. Então, para você que busca toda a parte de processos, projetos, implementação, para você que quer jogar luz na operação, para guiar sua liderança, para entender o que as pessoas precisam fazer, para ter um sistema realmente robusto para a escala, para a sua empresa conseguir ter cada vez mais projeto, a Opera Pro é ideal. E aí, vamos começar aqui, deixa eu remover aqui. E aí, tem a descrição aqui embaixo da Opera Pro também. E aí, hoje a gente tem dois convidados. E esses dois convidados, eles fazem parte da mesma empresa. A gente tem o Andril e o Roberto, que são fundadores aqui da Media Metrics. E aí, a Media Metrics, eles fazem toda a parte ali de Analytics, Digital Analytics. Enfim, eu vou deixar eles falarem mais um pouco, que eu acho que fica melhor ainda. Roberto, Andril, sejam muito bem-vindos e se apresentem aí, cara. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Então, prazer, pessoal. Meu nome é Andrew, tenho mais de 15 anos de experiência nesse mundo de marketing digital, tecnologia e dados. E eu, junto com o Roberto, a gente fundou a Media Metrics. Media Metrics é uma consultoria especializada em marketing analytics, então a gente acaba fazendo toda essa parte de traqueamento, coleta de dados, gestão e análises avançadas, né? Trabalhando principalmente com GA4, conseguindo fazer análises funis e também trabalhando com inteligência artificial, né? Também sou professor de Data Science da FIAP e hoje a gente vai falar um pouquinho desse mundo de dados voltado para o marketing digital. Como a gente consegue, a partir de dados, potencializar as suas vendas com muitas análises, com muita otimização, né? Acho que vocês têm acompanhado bastante o Rodrigo. Trabalhei com ele na Empíricos e lá a gente conseguia fazer análises extremamente avançadas. A gente conseguia fazer acompanhamento da jornada do usuário em tempo real para realmente conseguir fazer todas as otimizações das campanhas e ter esse olhar crítico, né? Quais são as campanhas que estão performando mais, quais campanhas que estão performando menos, onde eu vou injetar mais dinheiro, onde eu vou tirar um pouquinho, né? Para sempre atender com qualidade e gerar mais lucro. Pode falar, Rô. Excelente. Bom, Rodrigo, obrigado aí pelo convite. Olá a todos. Sejam bem-vindos aí mais um episódio aí do Tráfego Cast. Eu, Roberto, eu participo aqui da Media Metrics impulsionando essa parte aí de Martech. Tenho essa formação em engenharia de produção que me dá uma perspectiva muito grande a respeito de negócios, de processos, de eficiência. Atuei um pouco aí da minha experiência com o Digital Analytics, estou me especializando atualmente em marketing pela USP e sempre tive esse pezinho na tecnologia, atuando ali sempre como autodidata, fazendo alguns freelances, desenvolvendo algumas aplicações. Então eu tenho essa visão holística a respeito de todo o processo de coleta, análise, de produção de conteúdo para produtos de dados, e eu venho atuando nisso aí junto com a Media Metrics aí, com o Endo, para que a gente consiga ajudar as empresas a transformar os seus dados em dinheiro. A gente vai falar um pouquinho aqui especificamente
sobre como fazer isso, quais os principais desafios aí a gente acaba tendo ao longo dessa trajetória e o que a gente precisa geralmente ali dar um pouco de atenção. Show de bola, cara, animal, né? E aí, como o Andrew falou, a gente trabalhou junto, e esse trabalho de dados é essencial, né? Esse trabalho ali de rastreio, de traqueamento, de você saber, é essencial para a tomada de decisão, para você conseguir alocar a sua verba nos lugares certos, né? E aí a gente estava conversando antes de entrar sobre isso, né? Principalmente sobre o quanto a gente vê a falta disso daí dentro da maioria das empresas de infoproduto, do digital, e o quanto isso é importante. E aí eu queria entender de vocês, assim, qual que é, porque as pessoas pensam muito, cara, primeiro eu tenho que vender e não sei o quê. Qual que é a importância dessa parte na visão de vocês, né? Qual que é a importância dessa parte de métricas, de traqueamento? E qual que é a diferença, digamos assim, para vocês entre métrica e traqueamento? E se existe essa diferença? Qual que é a visão, galera, de vocês sobre isso? Boa. Então vamos lá, né? Geralmente, quando a gente vende alguma coisa, né? A gente fica bastante feliz quando tá vendendo bastante e a gente fica triste quando não tá vendendo. Só que, se você não tem essa parte de traqueamento, de análise, você não tem toda essa parte de analytics, você não consegue saber, beleza, você está vendendo muito, por que você está vendendo muito? Ah, parei de vender. Por que você parou de vender? Onde está o problema? Onde está o gap? O que está acontecendo? Então, você conseguir traquear todas as suas campanhas é importante para você conseguir analisar a jornada do usuário, né? Falamos muito de infoproduto, falamos muito de vendas, né? Falamos muito de lead, mas todo lead é um ser humano, é uma pessoa que ele vai passar por toda uma jornada de compra, uma jornada de tomada de decisão até ele comprar seu produto e serviço. Então, para você conseguir otimizar suas campanhas, é muito importante você conseguir analisar quem que é o seu usuário, o que está acontecendo. Você pode ter um problema, por exemplo, de quebra de funil, né? Então, você pode ter muitos acessos dentro da sua LP e você pode não estar convertendo para um bug, para um problema, o usuário está se cansando, para um problema de experiência do usuário. Então, você conseguindo traquear, ele primeiro te dá um insumo, né? Você traqueia para ter toda uma estrutura de coleta de dados, você vai ter disponível esses dados. E a partir desses dados, você consegue analisar e tomar suas melhores decisões. A partir dos dados coletados da jornada do usuário, você vai conseguir identificar onde estão os principais acessos, o que eles estão fazendo dentro do seu site, aplicativo, se existe uma quebra de experiência, como está a taxa de conversão de cada etapa, quais são os canais que estão trazendo lead até o seu site. Vocês vão conseguir analisar bem toda a jornada. Uma coisa importante também é vocês conseguirem ter uma análise de atribuição, né? Então, na tomada de decisão de compra do usuário, né, geralmente ele não vai, né, ser impactado por um banner, um vídeo no YouTube e já comprar. Ele vai ser impactado por um banner, depois ele vai pensar no assunto, entrar no seu site, voltar no dia seguinte, ser impactado por um vídeo, ver um anúncio seu. Então, e tudo isso faz uma parte da jornada de compra. E você entender quais momentos esse usuário foi impactado, o que ajudou ele a tomar a sua decisão de compra, vai te ajudar a vender mais, né? Quando eu estava na Empíricos, junto com o Rodrigo, uma coisa que a gente fazia muito era realmente analisar todos os touch points, porque quando a gente olha somente o last click, a gente só tem uma visão da última interação do usuário, mas não necessariamente ele é o único canal que ele tem para tomar de decisão, né? Então, por exemplo, um banner, um display pode não ser tão bom como o conversor last click, mas ele ajuda na interação e na tomada de decisão desse usuário, né? Então, quando a gente trabalha e vê vários cases de análise avançadas, a gente vê, por exemplo, uma determinada empresa corta investimento de um determinado canal porque fala, não está trazendo resultado, mas esse canal era super importante para consolidar essa tomada de decisão do usuário. E ao cortar esse canal, essa empresa parou de converter. Então, o poder dos dados é muito forte e muito preciso para você tomar essas decisões.
E tem uma área do conhecimento em marketing digital chamado CRO, Convert Rate Optimization, que é onde a gente analisa todos os passos, todos os funis, para a gente ver, beleza, o que a gente pode otimizar? O que a gente pode otimizar nessa experiência? Porque quando a gente fala de otimização de campanha, não é uma receita mágica, não é um truque mágico. É um conjunto de pequenas ações que faz total diferença. Então, em resumo, se você quer vender mais, entender por que você está vendendo, você precisa desses dados. Se você parar de vender, você vai conseguir analisar o que você está fazendo de errado para corrigir esse problema e voltar a vender. Interessante que um problema muito comum, justamente pegando esse gancho da questão, qual seria a diferença ali entre traqueamento, entre a métrica, é que as pessoas não costumam diferenciar isso muito bem. A métrica, quando você olha lá no seu relatório, ela é uma medida. Normalmente as pessoas não costumam olhar muito para indicadores, eles usam muito métricas. Quantas pessoas que entraram no meu site, por exemplo, essa é uma métrica. Só que quando a gente olha para o traqueamento, a gente teve vários clientes dessa forma, que eles olhavam para o momento errado do acesso do usuário na plataforma deles. Então, o traqueamento em si, ele é como a gente mede, como a gente monitora aquela jornada do usuário, para entender a experiência dele, né? Então, a gente quer entender ali qual site, qual página ele está acessando, onde que ele está fazendo um clique. Então, existe um conjunto de informações que vão fazer parte desse monitoramento, da gente entender como o usuário está se comportando ali na plataforma. Esses dados que são coletados, eles vão servir para a gente montar essas métricas. Qual que é a página mais visualizada, qual que é o botão mais clicado, qual que é o vídeo mais assistido. Essas métricas é que vão servir como base para tomar alguma decisão, ou necessariamente para compor indicadores que aí os tomadores de decisão eles vão conseguir olhar e falar, olha, a gente precisa ajustar a nossa jornada em determinado ponto, porque a gente está vendo que quando o usuário ele chega nesse ponto, ele sai do site, ele não continua para compra. Então, é ter esse entendimento, essa diferenciação do que seria ali o traqueamento e o que ele gera para o gestor, que a métrica que ele traz ali é importante para que eles entendam como fazer isso, como ele está colocando. Boa, cara, o Andrew trouxe vários pontos aí na fala dele, né, que você complementou, que dá para a gente, cara, desenrolar vários pontos de dúvidas em cima do que foi falado em cima disso, né? Eu queria começar ali pelo, principalmente, modelo de atribuição, que para nós é muito normal, a gente já está há muito tempo trabalhando com isso, há muitos anos de mercado, e tem muita gente que ainda não conhece, e tem gente que já ouviu falar, até sabe o que é, mas não faz ideia de como usar, como que isso é eficiente no dia a dia. Isso é eficiente porque tem muito aquele lance. Qual o modelo de atribuição é o melhor modelo de atribuição? E aí, para mim, depende. Né? Depende muito do negócio, do dia a dia, enfim. Então, você pode fazer o last click, first click, pontuação, enfim, tem vários modelos nesse sentido. Quando a gente usava o antigo Google, o Google Analytics antigo, eu achava mais fácil, né? Porque é o que a gente estava discutindo. Esse GA4 novo, ele é um pouco mais complexo, né? Só que talvez ele possa trazer mais informações que a gente, por não ter tanto conhecimento, né, a gente fica mais ali no tráfego, não conseguir entrar mais a fundo. E aí eu queria entender com vocês, né? Primeiro, ali na tomada de decisão. Vocês veem importância em ter mais de um modelo de atribuição para você conseguir ter visão na sua tomada de decisão? E segundo, o que vocês aconselham fazer como modelo de atribuição? E dá para fazer pelo GA4 ou é melhor fazer na mão? Como que vocês veem essa parte, galera? É importante entender que é como você colocou, depende. A gente tem que sempre analisar qual que é a necessidade do cliente ali no momento, o gestor, o dono da empresa que está interessado ali em coletar os seus dados, em criar uma visualização, em entender o comportamento dos seus usuários. É importante entender essa necessidade dele e o conjunto de recursos que ele tem disponível também. Não faz muito sentido a gente falar sobre uma atribuição multi-touch point para uma empresa que tem apenas 2 canais de entrada, entende? É algo muito complexo para se tratar em um cenário tão simples. Então, geralmente, o nível de maturidade da empresa é que vai guiar o tipo de atribuição que vai ser trabalhado ali. Então, em 2 pontos, a gente consegue trabalhar
tanto nas plataformas de analytics, por padrão ali, por exemplo, o GA4, o Adobe Analytics, ou qualquer outra plataforma que faça essa coleta e retorne as análises, você consegue já atuar com um modelo de atribuição ali da própria plataforma. O outro ponto seria a extração de dados brutos, para que você consiga modelar esses dados e então ter a visão de acordo com da forma como você quiser. Então você vai ter os mesmos dados que a plataforma ali acaba utilizando para gerar os relatórios padrões que ela tem ali, mas agora você tem esses dados que você pode trabalhar em cima deles para poder gerar outras visões. Então você consegue trabalhar tanto com um modelo de atribuição last click, um modelo de atribuição first click, determinados modelos você consegue, inclusive, paralelizar isso e entender em determinados cenários qual que está fazendo mais sentido. Então, você pode ter ali 2, 3, 4, 5 modelos, mas sempre isso aí vai estar atrelado à maturidade da empresa. Tá? E complementando o Roberto, né? Só para o pessoal aí de casa entender um pouquinho o que é esse modelo de atribuição, né? Porque eu acho que quem trabalha mais tempo, mais digital, já está utilizando isso para otimizar campanha, seja Google Ads, Google Meta, né? Mas é bom entender, vamos falar um pouquinho, né? O Rodrigo começou falando qual que é a diferença de traqueamento, de métricas. Vamos entender o que é informação, o que é dados, né? Dados é qualquer tipo de informação. Então, quando você entra numa página, entra no site, visualiza um vídeo, tudo isso gera informação. O traqueamento vai servir para você coletar esse dado. Provavelmente para você mandar para um Google Analytics, para um Meta, você está coletando a informação desses usuários, né? E aí, o que é essa atribuição, né? Quando a gente fala de conversão, né, a gente está falando, quando você cria um pixel de conversão, uma page de conversão, você está falando para as ferramentas de mídia, ó Google, ó Meta, né? O meu cliente acabou de comprar meu produto. Só que esse meu cliente aqui, ele veio desse canal ABCD, né? E aí a ferramenta vai falar, beleza, né? Eu entendi que teve uma conversão, entendi de onde que veio esse usuário e guarda essa informação. O modelo last click, então, quando você teve uma conversão, pensar no e-commerce, um usuário ele comprou um iPhone e ele veio de uma campanha de Google Search, né? E beleza, ele converteu pelo Meta, né? O Meta vai falar, beleza, dentro do e-commerce você deu essa migalhinha de informação para o Meta falando, esse cara aqui converteu no meu e-commerce, veio de Meta. E aí, qual que é o grande problema, como o Roberto falou? É quando você tem vários canais, né? Então, se você está trabalhando só com um tipo de campanha, né? Você só usando o last click, porque, obviamente, você só vai ter uma interação. Se você só está trabalhando com Meta, você vai saber que esse usuário veio de Meta. Só que, no momento que você trabalha com Meta, com Max, com TikTok, com Google Ads, e por aí, campanhas orgânicas, WhatsApp, Push, CRM, por aí vai, é aí que complica, porque vocês vão ter múltiplos canais, e esses canais acabam se complementando, né? Enquanto você tem uma análise somente para a última interação, last click, você só vai ver a última interação desse usuário. Mas se ele, para tomar de decisão dele, passou por YouTube, passou por SMS, recebeu um e-mail marketing, veio por orgânico, por aí vai, essa análise acaba não fazendo tanto sentido, né? Então, o ideal é você ter realmente um modelo de comparador de atribuição de canais. Então, eu sempre falo, é muito importante ter o last click bem feito, porque o last click é uma visão que a gente está acostumada, né? E aí você consegue usar como comparação, porque aí, falando em hoje o GA4 e o Google Ads, eles são otimizados pelo que um algoritmo que o Google chama de Data Driven Attribution, que o que ele faz é basicamente comparar todos os caminhos que o usuário teve e atribuir alguma pontuação de relevância para esse canal, né? E aí você pode realmente comparar, no meu last click, né, eu tive mais campanha de YouTube, mas quando eu coloco um data driven,
né? Meta faz muita diferença, né? Então você consegue analisar aqui, beleza. Meta não é um canal de última interação do usuário para compra, mas ele ajuda muito, né, na tomada de decisão. Por isso que a importância, né, não só do traqueamento, mas a da análise, né? Então, não importa se você tem um dashboard bonitinho, você conectou seus dados, você fez toda a coleta, você ativou seus Pix, você precisa interpretar esses dados, né? Então, para você realmente saber o que eu faço agora, né? Então, essa parte de analytics, dados avançados, é uma área extremamente importante para ajudar realmente o gestor de tráfego a tomar as melhores decisões. Então, o modelo de atribuição depende muito da necessidade de cada cliente, né? E eu vou falar uma coisa. O grande problema, né, de depender, por exemplo, eu olho o modelo de atribuição do Google Ads, eu olho o modelo de atribuição do GA4, eu olho o modelo de atribuição do Meta, cada uma dessas ferramentas de mídia vai puxar a sardinha para o seu lado. E quando você trabalha com múltiplas plataformas, você tem várias ferramentas dando uma conversão, aí você vai falar, tive 100 vendas, mas quando o Meta vai falar que eu tenho 70, o Google Ads vai falar que eu tenho 50, no orgânico vai aparecer mais 30, e aí no final das contas eu tive 100 vendas, mas se eu somar tudo, eu estou com 350. E agora, o que eu faço? Né? Por isso é importante também uma construção de base interna, né? Porque se você trabalha com dados, você consegue construir o seu próprio modelo de atribuição interno e aí você consegue personalizar como você quiser. Boa. E aí, cara, pode falar, Roberto, pode falar. Esse ponto importante, será que eu consigo fazer com que todas as plataformas tenham o mesmo valor, tenham a mesma indicação? Eu consigo alinhar todas essas plataformas, todos os modelos de atribuições de cada uma, para que eles mostrem o mesmo número? Não, a gente não consegue isso, justamente porque o Andrew falou. Cada uma tem um modelo específico delas, e existe uma caixa preta ali. Cada plataforma ela vai analisar fatores específicos com aqueles dados, e então vai gerar um resultado ali nos relatórios deles. Por isso essa necessidade de, dependendo da visão que você quiser, principalmente para unificar essa visão de todas as plataformas, é interessante fazer essa extração de dados. Quando a gente fala, por exemplo, de um modelo de DDA ali dentro da plataforma do Analytics, a gente tem diversos fatores que vão impactar, tá, o mesmo negócio, se ele tiver o mesmo relatório duplicado, porém com janelas de atribuições diferentes, porque ele tem produtos diferentes específicos para o negócio, eles verão ali valores diferentes. Então, o único modelo em si, ele vai ter diversas variáveis que vão contribuir para que ele mostre a real visão ou não. Tá? Boa. E aí, cara, essa parte da atribuição, você até falou das ferramentas, né? Porque, por exemplo, o Meta, você pode escolher lá 7 dias ao clique, último clique. Eu, particularmente, gosto de fazer o seguinte, quando o volume é menor, porque tem muito aquele lance, você tem que gerar, sei lá, de 30 a 50 interações, de 30 a 50 metas que você estipulou lá, para a campanha, para a campanha falar, não, ela não está mais em fase de aprendizado. Né? Aí, quando é assim, você coloca de 7 dias ali, que é para gerar mais. Mas quando você já tem um volume alto, eu gosto sempre de trabalhar com o modelo de um dia, porque quando eu trabalho com o modelo de atribuição de um dia na plataforma, fica muito mais próximo da realidade, ali de número de leads e tal, que tem ou no Active Campaign, no CRM, seja lá onde for. Mas é muito o que você falou também, cada plataforma puxa a sardinha para o seu. Então, se você está rodando TikTok, Meta, Google e qualquer outra coisa, talvez dê uma bagunçada ali, porque todo mundo vai falar que veio por ele no last, né? Mas é normal. Mas eu prefiro, quando tem volume, deixar ali no last click para a gente conseguir entender. Agora, quando você tem várias plataformas, aí eu gosto de criar aquele modelo de pontuação. First click tem uma pontuação mais alta, aí os outros têm uma outra, e a última pontuação é a mais alta. Algo nesse sentido. Aí você soma os pontos e aí você vai entendendo a pontuação da mídia. Né? Então, eu acho que tem várias maneiras bem bacanas. E aí, outro ponto, né, que vocês trouxeram, que vocês tocaram, é a parte do CRO. E CRO começou a ficar na moda, essa sigla, né? Começou, não, eu tenho CRO, eu faço CRO,
E muita gente fala, faz CRO, o que tem, mas na real não sabe exatamente o que é e para que serve. Eu até falei para o pessoal assim, cara, quer pegar um estagiário para começar e tal, põe ele para aprender CRO, para fazer, para pegar métricas de páginas, etc. Só que você precisa entender o para quê disso, por que você está fazendo, por que aquela pessoa está... E o objetivo. Senão vai virar só extração de dados por dados e X, e você nem sabe o significado. Então eu queria ver com vocês, cara, para vocês que são especialistas nessa parte, trazer o que exatamente é o CRO, que está na moda agora. É importante ter uma pessoa dedicada a CRO, ele ajuda na leitura, no que ele ajuda? Como que vocês veem essa parte, galera? O que você falou é muito importante sobre gerar valor. O que gera valor, né? Você fazer o traqueamento, coletar dados, sem ninguém usar, não gera valor. Você ter o GA configurado, ele não gera valor, né? Você ter múltiplos dashboards, ele não gera valor. O valor é gerado a partir de alguma ação que você faz com aquilo que você tem, né? E o CRO é onde você realmente consegue pegar toda a informação que você traqueou, que você coletou, para gerar valor, né? Então, o cara de CRO, ele é focado realmente em olhar métrica, pensando em otimização. Por falar em modinha, né? Alguns anos também tá na moda falar de que você é growth, trabalhar com técnicas de growth hacking, né? Que nada mais é do que você realmente trabalhar com dados de experimentação, né? Quando a gente fala de CRO de verdade, o que a gente acaba fazendo, por exemplo, são múltiplos testes AB, né? Então, por exemplo, qual funil converte mais? Funil A ou funil B, né? E aí você precisa validar e testar isso. Só que quando a gente fala de teste, é uma experimentação científica, né? Eu preciso controlar, eu tenho hipótese, eu preciso validar essa hipótese, e eu preciso controlar as minhas variáveis. E ele vai precisar, por exemplo, de relevância estatística. Então, não adianta você fazer um testezinho, né? Jogar com audiências totalmente apartadas de um teste A e um teste B, né, sem muitos acessos, porque o resultado que você vai ter basicamente vai ser por um acaso, né? Não tem realmente uma comprovação científica. Então, um cara de CRO é basicamente um mini cientista de dados, que ele vai conseguir trabalhar esses dados para conseguir validar algumas hipóteses para essa tomada de decisão. Então, o problema é que muitas empresas, muitas pessoas não entendem realmente o conceito por trás daquilo e acabam fazendo testes de otimizações que, na verdade, não são realmente, de fato, otimizações. E aí, quando eles vão testar o resultado, falam, tá tudo errado, não faz sentido, é porque não teve todo esse cuidado para pegar um experimento, né, e testar. Beleza, esse experimento, eu estou jogando para uma audiência homogênea, né? Porque se você faz um teste e manda para um público A e um público B distinto, seu teste vai se tornar realmente totalmente distinto. Então, se você quer realmente otimizar a campanha, né, é muito importante. E o interessante disso é que pode parecer um pouquinho complexo, e talvez seja, mas te traz um retorno financeiro muito, muito grande. Quando eu e o Rodrigo, a gente estava em Empíricos e teve toda a pandemia, a receita da Empíricos acabou caindo muito, né? Então, o que a gente fez? Eu liderei um comitê de teste AB dentro da Empíricos, porque, beleza, se a receita está caindo, a gente precisa tomar ações para reverter isso. Então, a gente precisa tentar otimizar o máximo possível, né? E nesse comitê, a gente planejava testes, hipóteses, né? Então, o que é uma hipótese, né? Beleza. Se eu fizer essa ação, será que o cliente vai se engajar mais e eu vou vender mais? Isso era uma hipótese, preciso testar a hipótese. E o engraçado é que uma hipótese bem feita, a gente conseguia aumentar o faturamento da empresa, né? Então, eu faço uma experimentação e a minha taxa de conversão é 30% maior e eu estou fazendo uma experimentação do meu e-commerce. Então, quer dizer que com esse resultado, eu estou aumentando em 30% o faturamento de toda a empresa. Olha o poder disso, apenas trabalhando com CRO. Então, trabalhar com teste, trabalhar com dados, né? Ele vai te garantir somente duas coisas. Você economizar dinheiro
e você maximizar o seu lucro. Então é isso. Show de bola. Aí o Roberto quer falar, ele não sei se ele ia falar ou não, e eu cortei aqui. Não, pode mandar. Boa. Cara, então, na sua visão, essa parte do CRO, a pessoa seria a pessoa, digamos assim, que vai ler os dados, que é a pessoa que interpreta um funil, por exemplo, na sua visão, CRO. Ele vai além de ver, porque o que a galera traz muito como configuração do CRO hoje é a pessoa que analisa as páginas, analisa a métrica de conversões de página. Só que, na real, ela tem que analisar de um funil inteiro, certo? É como você falou, ele vira aquele meio que um business analytics, alguma coisa nesse sentido, que ele analisa o funil inteiro e ele traz, pessoal, olha só, essas são as métricas que nós temos, essas são as que deveríamos ter, e essas daqui são as que nós vamos ter. E aí, em cima disso, o time de marketing tem que ter a tomada de decisão. Então, na sua visão, essa é a função do CRO. Se você fosse pegar alguém para ser CRO, vamos supor que você está numa empresa, falam, pessoal, a gente precisa de um CRO, ou de um começar um departamento de CRO. Essa pessoa, ela ia fazer leitura de dados, trazer isso, a leitura dela, para a tomada de decisões rápidas, certo? Exato. E aí a gente entra num problema não só de CRO, como dados no geral, é que, não vou mentir, dados e tecnologia é caro, né? Quem precisou implementar uma área de tecnologia, contratar serviço de tecnologia, sabe quanto é caro. Mas isso gera muito valor. O grande problema, né, é você pegar um cara de CRO e falar para otimizar métricas de vaidade que não gera valor para o negócio. Fala, puta, né, vou olhar isso para ver quantos cliques tem nesse botão aqui. Esse clique no botão vai te dar mais receita? Ele vai fazer alguma coisa? Então, o importante na área, né, tanto na área de CRO, na área de tecnologia de dados, realmente como eu gero valor ao negócio, né? Então, é importante usar esse cara de CRO para gerar o valor para o negócio. Primeiro, né, primeira coisa, qual que é o objetivo do negócio, né? O cara de Digital Analytics, o cara de Business Intelligence, o cara de Business Analytics, o cara de dados, o cara de CRO, o cara de Growth, né? Ele precisa entender muito bem do negócio. Entender realmente como que funciona a operação, o que eu estou vendendo, para quem estou vendendo, como eu estou vendendo. Porque a partir disso, ele vai conseguir trazer insumos para melhorar a campanha, otimizar funil, otimizar produto, ver métricas que se tornem realmente relevantes para a estratégia do negócio, né? Porque um grande problema também que eu vejo em muitas empresas, quando a gente fala de colégio de dados, é as empresas não têm muito clara quais são seus principais KPIs, né? E acaba tagueando tudo, né? O que é um erro muito grande, porque você está gerando muito volume de dados, esses dados são caros, vocês não vão ter utilidade. Então, vocês precisam gerar dados que realmente respondam perguntas de negócio, né? Com esse dado aqui, o que responde? Com esse dado aqui, eu sei que o meu funil não está funcionando, né? Então, eu estou gerando realmente valor para o negócio, porque com essa informação, o gestor de tráfego vai poder otimizar a campanha, vai poder reduzir o custo do CAC, né? Vai aumentar o seu LTV, aumentar o seu ROI. Então, é isso. O cara de CRO, ele tem que trazer métricas e trazer resultados que impactam no seu negócio, porque senão, realmente não faz sentido. Boa, show de bola. E, cara, eu já queria aproveitar e mostrar um negócio para vocês, que eu queria ouvir a opinião de vocês ali, antes da gente até falar de um outro tema. Olha só, eu vou trazer aqui, vou compartilhar aqui na tela, o que seria um time de dados para uma empresa de infoprodutos média, digamos assim, média que começa aí para um maior, e aí eu quero ouvir a opinião de vocês. Então, por exemplo, uma empresa que consiste ali em 4 profissionais para essa área. O primeiro seria o cientista de dados, né, com a precisão do que vai acontecer, os outputs dele, prevenção de churn, sistema de recomendação, previsão de faturamento, clusterização dos clientes
e aí a previsão de LTV. A segunda pessoa seria um Business Analytics, né, que entraria nessa parte com análise de dados, análise de dados de negócio e geração de insights. Os outputs dessa pessoa seria análise de performance financeira, growth de produtos e serviços, apoio e precificação, análise de churn e cancelamento e análise de LTV. A terceira pessoa seria um Digital Analytics e os outputs seriam tagueamento nos canais digitais, relatório de performance digital, monitoramento de redes sociais, growth nos canais digitais, relatório de performance de tráfego. Então, essa pessoa é análise de dados de plataformas digitais, meio que como nós falamos agora. E a terceira seria o engenheiro de dados, né? Então, ele, entre aspas, explica o que está acontecendo, ele fica responsável por toda essa parte técnica, né, da criação ali de lakehouse, banco de dados, do que tem dentro do banco de dados, desse filtro, de tratar o que está lá dentro do banco, de tratar os dados que vêm lá de analytics e etc. E aí eu queria ouvir a visão de vocês sobre isso daqui, né? E não é barato ter um time desse, né? E a gente sabe, muito caro. Nada barato. E no início é mais complicado ainda. Mas faz sentido isso daqui para vocês? Qual que é a visão de vocês sobre essa parte de time de dados, galera? Essa é uma história. Vai ter muito mais para acrescentar, porque a bagagem dele nessa área de Digital Analytics é bem maior. Contudo, eu vou trazer aqui uma breve palhinha a respeito desses papéis que existem dentro de um time. Depende muito da empresa, tá? Muito da maturidade do gestor quanto ao que ele deseja alcançar, que ele almeja ali como objetivo para a empresa. A gente vê ali bem distinto no teu fluxo ali do time, a gente tem um engenheiro de dados, o Digital Analytics, o BI, o cientista de dados. Algumas empresas atualmente já estão trabalhando com engenheiro de Analytics, engenheiro de Machine Learning. Então, mudanças constantes, principalmente de negócios, impactam muito nesses papéis e a forma como a gente monta esses times e as entregas que eles vão acabar trazendo. Mas cada empresa, dependendo do seu tamanho, do seu volume de dados e principalmente ali do objetivo que o gestor está almejando, ela vai trabalhar com uma configuração diferente. De modo geral, a configuração que você está colocando aqui, ela atende à maioria dos modelos de negócios. Contudo, como o mercado ele muda constantemente, ele muda bastante, e com isso tem um reflexo muito grande no perfil de pessoas que estão formando ou que estão migrando de área, acaba que essa configuração ela já está mudando para que você centralize muito mais coisas em um único papel. Né? Como, por exemplo, aí, o cientista de dados e o engenheiro de dados, o Digital Analytics e o engenheiro de dados. Tá? Boa. Como o Roberto falou, isso aqui é uma estrutura muito padrão, uma estrutura completa de um time de dados, só que tem alguns porém, principalmente eu mudaria na forma de contratação. O cientista de dados, a maioria das empresas é muito hypada porque querem ter um modelo, quer ter um machine learning, quer trabalhar com IA, então o primeiro cara que eles contratam é o cientista de dados. Esse cara não é o primeiro, esse cara deveria ser o último cara a ser contratado. Então, um grande erro está aí. Porque para você trabalhar com cientista de dados, o cientista de dados vai, através de métodos de programação, de estatística, criar esses modelos. Mas para isso, ele precisa de um insumo de dados. Então, para isso, você vai precisar ter os dados entendidos pelo Business Analytics, coletado pelo Digital Analytics e fazer toda a ingestão pelo engenheiro de dados. Então, antes de ter tudo isso, né, o que eu começaria, e é o que o Roberto falou, né, você separou em Business Analytics e Digital Analytics. Esse cara poderia ser só uma única pessoa, né, porque o grande problema do mercado é que ele está realmente evoluindo, né. Então, há alguns anos, quando a gente falava não era nem Digital Analytics, era Web Analytics, era um cara muito focado em traqueamento. O cara só fazia traqueamento, coleta e configuração de GA e GTM. O perfil está mudando, né? Um cara de Digital Analytics, ele precisa entender de dados digitais. Ele tem toda essa bagagem de negócio, né? Então, a fronteira entre um Business Analyst ele acaba diminuindo, né?
Porque para uma pessoa ser um bom digital analytics, ele precisa entender de negócio. Ele precisa saber, beleza, o que o negócio faz, como a operação funciona e que dados eu vou coletar, né? Isso aí poderia ser um papel de um Business Analytics, porque o Business Analytics vai fazer exatamente a mesma coisa, né? Então, beleza, a partir do momento que você tem um entendimento de negócio, você tem um entendimento, o que eu preciso fazer para o meu negócio evoluir, o que eu preciso fazer para o meu negócio vender mais, eu vou primeiro na primeira estrutura. Quais são os que envolve toda uma arquitetura de dados, né? Então, que dados eu vou coletar? Quais vão ser o meu primeiro insumo, né? Beleza, tendo isso na sua esteira, você vai precisar realmente de uma figura de engenheiro de dados, como o Roberto falou. Hoje, você pode contratar um engenheiro de machine learning, que vai ser uma mescla de um engenheiro e um cientista de dados. Uma curiosidade, porque essas novas funções estão sendo criadas é por causa de uma falta de entendimento de necessidade de mercado, né? Porque muitas empresas contratam cientista, né, para fazer os modelos, mas ele não consegue fazer absolutamente nada se eu não tiver injeção de dados. Então, a empresa contrata um cientista e, na prática, ele é um engenheiro de dados, né? Então, você vai precisar ter entendimento, você vai precisar trabalhar toda essa parte de injeção de dados para você ter uma estrutura, num lake, um warehouse, todos esses dados, e aí, a partir desses dados armazenados e limpos, um cientista de dados tem todo o insumo para realmente criar seus modelos, né? Então, tudo parte principalmente de uma visão de dados. Então, para falar a verdade, a primeira pessoa que você precisa contratar é um gerente de dados, um arquiteto de dados, né? É o cara que vai ter essa visão 360 de como vai estruturar todo o seu time. Porque imagina que você está fazendo realmente uma nova estrutura de dados e você contrata essas figuras apartadas, você não vai ter a pessoa que vai estar orquestrando todo esse fluxo, né? Então, a partir do momento que você tem um gerente de dados, um arquiteto de dados, ele que vai organizar e falar, beleza, eu preciso do cara de digital analyst / business analyst para estruturar toda a minha coleta, eu preciso do engenheiro para fazer a ingestão, e a partir disso eu posso criar modelos para otimizar o meu business, né? Como modelos de recomendações, propensão, engajamento, churn e por aí vai. Boa. Normalmente, ali também, você vai ver de forma distribuída essa questão da governança dos dados. Normalmente, atribui-se muito mais ao engenheiro de dados ali, porque ele está na ponta, ele está fazendo a gestão, mas, normalmente, ou a empresa ela vai ter uma pessoa específica para essa parte de governança de dados, que vai dar o suporte ali ao gerente e ao arquiteto, ou, às vezes, está com as mesmas funções ali, ou você vai acabar vendo isso de forma distribuída. E principalmente o Digital Analytics acaba atuando muito nessa frente pelo entendimento dos dados que estão sendo ingeridos e trabalhados. Essa parte da governança a gente não costuma colocar muito em evidência, mas ela é muito importante. Não, show de bola, cara. E isso é importante porque acontece muito o que vocês falaram lá no início, né? A pessoa fala, é muito louco isso daí, mas a pessoa fala, cara, não vou montar agora time de dados, o custo é alto, não tem pessoas especializadas, não sei. Só que ele não consegue entender o quanto isso daí pode trazer de retorno, de várias formas, né? E aí, às vezes, a pessoa tem a impressão que retorno é só contratar copywriter e time comercial. Porque, claro, você está vendo aquele retorno direto, mas nos dados você fica, mas qual vai ser o meu retorno? Qual o ROI? E ela não entende que a tomada de decisão pode trazer esse retorno. Então, entender isso que vocês falaram agora, sobre montagem de time, sobre como escolher e etc., é mega importante por isso, né? Para você conseguir ter todos esses dados. E uma das coisas que, quando você tem um time ou uma empresa terceira contratada, etc., que está na moda agora também, né, vamos dizer assim, mas que já da indústria tradicional já vem há muito tempo, a gente já fala disso e tudo mais, é a parte de LTV e churn. Então, todo mundo está falando, não, calcula LTV. Qual LTV, né? Ainda mais agora que o pessoal está falando sobre o que a Empíricos já fazia lá atrás, que é a parte de front, com back-end, etc. Então, cálculo de LTV, qual que é o seu churn e tal. Mas a hora que você adentra para ver, o cálculo e como as pessoas olham o LTV é um negócio muito
inicial, vamos dizer assim, muito inicial. Então, você pode ter várias coisas que você consegue calcular LTV, do produto, de pessoas, enfim, de outras coisas que você consegue. E o churn, as pessoas confundem muito ainda. Muita gente ainda fala, churn é uma coisa, outros falam que é outra, e quando você entra em uma empresa, eles avaliam de uma maneira, em outra empresa avaliam de outra. Claro que você pode considerar, pelo seu modelo de negócio, o churn, é a pessoa que comprou e depois deu baixa, e etc., mas você tem que ter uma lógica por trás disso, né? E no LTV, antes de você, porque o que eu vejo é a pessoa falando, preciso calcular LTV, time calcula, mas ela nem sabe para quê. Beleza, para que você quer? E ainda não sabe, mas vai gastar energia, time, etc. Então, quando a gente fala de churn e LTV, né, qual que é a visão de vocês? Não precisamos entrar no detalhe a fundo e um cálculo, mas hoje um LTV. O que vocês veem de essencial para calcular esse LTV? Qual que é a visão de vocês sobre LTV, sobre esse cálculo? E a mesma coisa para o churn. Qual que é a visão de vocês para, churn para nós é isso e deve ser calculado dessa maneira. LTV para nós quer dizer isso, vai te ajudar dessa maneira e nós achamos que deve calcular assim. Claro que eu sei que é bem específico, tem que entrar em umas contas e tudo mais, né? Mas como que vocês resumiriam para trazer isso, para dar essa visão para o pessoal falar, beleza, entendi o que é LTV, o que é churn, entendi a ideia para tentar começar a calcular isso daí. Boa. Como você falou, ter uma estrutura de dados é extremamente cara, né? E as pessoas não vê valor, né? Porque é difícil realmente justificar toda essa estrutura, né? Então, por isso também que eu e Roberto decidimos fundar a Media Metrics, né? Porque eu já trabalhando na Empíricos, BTG, Itaú, Santander, Bradesco, grandes Genial Investimento, grandes corporações, a gente acabou trazendo realmente análise de dados avançados para essas empresas e a gente viu que a gente conseguia contribuir com todo esse conhecimento para atender infoprodutores, empresas médias que não têm todo esse know-how ou dinheiro para investir em um time de dados completo. E o grande problema, quando a gente fala de LTV e churn, é que são métricas avançadas, são métricas complexas. As empresas não têm um nível de maturidade grande, né? Basicamente, às vezes não tem, malemar tem um GA configurado e eles querem fazer esse tipo de análise. Basicamente não dá, você não tem insumo. Para você ter realmente essas informações, você precisa de um data lake, um warehouse, porque o que você está construindo é toda a jornada do usuário. Você está identificando esse touch point, você tem informação desse usuário e você consegue entender, beleza, quanto que esse usuário, ao longo de toda a vida, no meu ciclo de produto, no meu ciclo de negócio, ele está me rendendo, qual é a rentabilidade da vida dele, né? Ou melhor, beleza, eu entendi todo esse ciclo, quando foi que esse usuário foi embora? Ele saiu da minha base, quando ele deu churn. Para você fazer esses cálculos, essas análises, você precisa ter, no mínimo, coletado toda a jornada dele, ter todas as informações. Então, a gente conseguia fazer na Empíricos porque a gente tinha uma estrutura extremamente avançada, né? Que a gente chama de Advanced Analytics, que inclusive é um dos nossos produtos, né? Então, a gente conseguia fazer isso porque a gente já estruturou um time de dados, a gente já tem todas as informações, porque quando a gente fala, não, é só um cálculo, é um cálculo com múltiplas fontes de dados, né? Eu vou dar um exemplo, né? Para a gente calcular um churn, um LTV, olha quantas bases de dados eu vou precisar. Base de dados do Google Analytics, base de dados de custo das plataformas de mídia, né? Então, Google Ads, Meta, TikTok, base de dados de CRM, para saber quem é esse usuário, as informações, base de dados do Google Analytics, base de dados, né, da sua informação de leads, se você está usando um HubSpot, um Salesforce, um RD, né? Então, você cruza múltiplas bases de dados para ter esse tipo de informação, né? E isso, né? Desculpa, mas um analista de marketing, ele nunca vai conseguir calcular com precisão, porque é algo realmente complexo, né? Então, precisa investir numa estrutura, né? Então, basicamente, para você ter essas informações,
Você precisa entender muito bem quem é o seu usuário, entender toda a jornada que ele passou e está mapeado dentro do seu negócio, né? Você precisa coletar todas as informações e a partir disso você consegue fazer essas modelagens de dados avançadas. É importante entender que qualquer que seja o modelo computacional, analítico, ele nunca vai estar 100% realidade, 100% alinhado com a realidade. Ele sempre vai ter algum desvio de erro ali, sempre vai estar, pode chegar a 99,9% de proximidade com o que está acontecendo na vida real, mas ele nunca vai chegar a 100%, justamente porque existem fatores que a gente não consegue mensurar. Quando a gente fala de LTV, a gente fala de churn, LTV ali relacionado a quanto que eu estou conseguindo trazer durante quanto tempo do cliente, levando em consideração o ticket médio dele e o churn, quanto que eu estou perdendo de cliente ali ao longo do período. Esses períodos, eles têm que ser analisados de acordo com o interesse da empresa. Normalmente, a gente vai trabalhar ali com períodos mensais, períodos anuais, são os mais comuns, mas sempre vai depender ali da necessidade da empresa. Para a gente levar isso em consideração, a gente utiliza diversas fontes, como o Rodrigo colocou, para poder chegar num determinado resultado do cálculo dessas métricas, desses indicadores, na verdade. E o que acontece é que depende da empresa o quanto que ela vai querer empregar de esforço para conseguir chegar ao mais fiel possível da realidade. Muitas vezes a gente vai ter uma curva ali de custo-eficiência, em que a gente, quanto mais próximo caminha para 100%, mais caro fica. Então, juntar um time de dados, você criar toda uma estrutura de dados para que você chegue o mais próximo do cálculo real do seu LTV, do seu churn, vai tornar isso muito mais caro. Vale a pena? Existe esse questionamento. Então, normalmente, para a gente poder calcular esses indicadores, a gente leva em consideração ali a nível de campanha, normalmente do que as plataformas acabam fornecendo para a gente de dados e informações. E aqui na Media Metrics a gente trabalha com uma metodologia que a gente consegue chegar a isso a nível de usuário. Então, muito mais fiel à realidade do que a gente olhando a nível de campanha. Então, a gente utilizando identificadores únicos de usuários, a gente consegue determinar um LTV e um churn muito mais próximo do que está realmente acontecendo. Tá? Então, tem normalmente essa distinção de como trabalhar com a plataforma, que eu vou ver a um nível de campanha, e trabalhar com dados brutos, com uma modelagem específica, eu consigo aproximar ali mais da realidade, utilizando esse a nível de usuário, essa visão a nível de usuário. Show de bola. E, cara, e é importante ter isso justamente para, como eu falei no início, né? Você precisa entender a tomada de decisão e você precisa saber como que você vai calcular isso e o quanto isso vai afetar o seu negócio. Porque é que nem eu falar que eu quero calcular o LTV, beleza. Você tem outro produto para oferecer? Não, tenho só um. Então não faz sentido você gastar energia nesse momento. Gasta energia produzindo um produto, fazendo uma escadinha de valor, aí sim você vai para isso. Entenda o seu churn, no sentido de, cara, beleza, como que tá vindo o cancelamento dessa galera, quanto que ela tá abandonando, qual período, e você já casa isso com o LTV para saber o tempo médio que a pessoa fica por produto dentro de casa, qual é a conversão dela após a compra de cada produto, então, cada produto, qual é o LTV de cada um, quanto ele arrasta, até para você saber, cara, será que eu não estou gastando muito dinheiro e energia num produto que eu acho que o ROAS está lindo aqui logo de cara, mas que esse produto a pessoa morre lá depois, e um produto que eu não estou dando tanta atenção, tanta escala, a pessoa fica muito mais retida dentro da empresa, e a pessoa gasta mais depois, o ticket médio dela, sei lá, quadriplica em 6 meses. Então, é muito importante nesse sentido, né? E aí eu queria perguntar para vocês ali, até para a gente ir fechando, né? Hoje, falando de GA4, né? Vamos pensar na galera mais leiga. Hoje, todo mundo é leigo em GA4 que faz tráfego. Tipo, não tem, pelo menos ainda não conheci a galera de tráfego que é mega aprofundada em GA4, né? E se vocês fossem dar uma dica para a galera de tráfego pago, né? Eu imagino que vocês devem entrar em empresas e operações e ver lá e falar, putz, o gestor de tráfego fez cagada aqui, hein? Putz, ele falou que ele configurou, a API não configurou. O que vocês dariam de dica para a galera ali de tráfego que trabalha em algum lugar, que
que vê a parte de dados, tenta pelo menos ver ali de dados. O que vocês têm de dica, ou de GA4, ou mesmo, se quiser, sobre conversão, alguma coisa nesse sentido? A principal dica, e número 1, acho que vale mais do que todas, é começar a seguir a Media Metrics nas páginas ali do LinkedIn e do Instagram, porque a gente está fazendo conteúdo, a gente quer justamente trazer essa facilidade, dar esse apoio aos gestores, aos empresários, para que eles consigam fazer isso de uma forma mais tranquila. O GA4, o GA, de forma geral, ele vem passando por diversas mudanças ao longo do tempo, e conforme o tempo vai passando, essas mudanças vão ocorrendo mais rápido. Então é difícil para qualquer que seja o profissional ele acompanhar ali por si só. É necessário realmente ter uma equipe, uma empresa dando suporte, uma consultoria te dando aquele apoio para que você consiga identificar essas problemáticas e conseguir resolver da forma mais fácil. Show. Tá complementando um pouquinho o assunto de LTV e churn, né, usando até um cases que a gente fez. Se você tem realmente mapeado, né, o LTV dos usuários, sabe realmente se ele está propenso ao churn, você consegue criar modelos de propensão e recomendação. Então, uma coisa interessante da Empíricos é que a gente via usuários que poderia dar churn, e aí a gente tentava engajar eles com um modelo de engajamento e oferecer upsell. Então, ao invés de você perder aquele usuário, você começa a rentabilizar ainda mais, porque você vê oportunidade de vendas, né? Você consegue fazer upsell, cross-sell e vender uma leque de produtos para eles, né? E, infelizmente, a gente está passando realmente mudanças extremamente significativas no mercado, né? Desde a implementação da LGPD, fim dos cookies first party, o próprio GA4, ele mudou como a gente consegue visualizar e manipular os dados. Hoje, os dados estão cada vez mais complexos de se analisar, né? Então, por exemplo, no antigo GA, era muito mais fácil conseguir visualizar as informações, porque o Google Analytics já te dava vários dados pré-montados e eles eram o próprio owner dos dados. Hoje, por causa da LGPD, as DMP, Data Management Platform, que são as plataformas que têm os dados de usuário, como o próprio Google, Meta, Apple, Microsoft, por aí vai, eles não podem entregar para o gestor de tráfego, né, os dados do usuário de mão beijada, né, falar esse limitado, esse é o fulano de tal, por causa que a gente tem restrição e a gente tem LGPD. Então, todos esses dados, né, a gente começa a manipular como empresa como os dados first party. E esses dados first party, os dados dos seus próprios clientes, são dados muito importantes. São dados com um grau de informação que nem o Google nem a Meta vão ter. Então, quando a gente falava, por exemplo, de lookalike, remarketing, né, a própria ferramenta já entendia com muita facilidade, né, para quem entregar os seus anúncios. Agora não, agora você, como anunciante, precisa dar essas informações para a plataforma de quem é esse usuário, para que essas plataformas consigam identificar, né? Então, está realmente complexo. E falando especificamente de GA4, né, o GA4 ele foi moldado a partir do Firebase, que era uma ferramenta para desenvolvedor, para Dev Analytics. Então, são ferramentas muito mais focadas, né, para o perfil mais técnico, né? Então, ele não te dá tantas informações, não te dá relatórios tão pronto, né? Mas, né, ele, do mesmo jeito que ele está mais complexo, ele traz mais possibilidades, né? Porque uma grande possibilidade hoje em dia é trabalhar com BigQuery, né? Na versão do GA3, o BigQuery só era acessível para quem usava o GA360. E quem já viu os preços, o GA360 eram extremamente caros, né? Partiam de 20, 30 mil reais por mês, né, na versão mais barata. Então, são pouquíssimas empresas que tinham acesso ao BigQuery. Agora, você tendo uma conta totalmente gratuita do GA, você consegue utilizar o BigQuery. E qual que é a grande vantagem do BigQuery? Ele te dá dados granulares, né? Quando você vê os dados do GA, a pessoa que acessou sua página, taxa de rejeição, qualquer outra métrica, ele te dá dados amostrais, né? Então, é um modelinho estatístico do Google que ele te dá uma representatividade do mundo real. Quando a gente está falando de BigQuery, a gente consegue ver a nível de evento, a nível de usuário. Então, você tem dados extremamente ricos,
E com esses dados, para quem sabe manipular, você consegue criar modelos e fazer tomadas de decisões muito mais assertivas. Só que agora, isso implica em uma profissionalização da área, né? Porque antes, um gestor de tráfego conseguia criar relatórios simplificados no GA. Hoje, os relatórios pré-padronizados, o próprio GA4, muitas vezes não atendem o mercado. Então, você vai precisar realmente contratar alguém de digital analyst que saiba criar um relatório personalizado para você. Então, um pouco mais complicado. Caso o gestor de tráfego queira se aperfeiçoar, tem vários cursos, a gente até dá algumas dicas, né, de como criar relatórios, segmentações avançadas, utilizando o GA4. Mas saiba que, de fato, está realmente muito mais complexo e você vai precisar realmente entender alguns fundamentos de dados para criar o seu dashboard. Show. Cara, show de bola. A gente vai chegando aí no finalzinho, mas eu acho não, né? Que quem acha não sabe nada. Mas foi muito esclarecedor, cara, de muita coisa, deu para trazer muita visão, né? Foi pouco tempo, dava para a gente conversar, sei lá, umas 5 horas aqui sobre o tema tranquilamente, né? Mas agregou demais, galera. Agregou demais. Eu vou deixando aqui ali o Media Metrics, né? Como o Roberto falou, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, para quem quiser contratar vocês. Eu quero primeiro agradecer vocês, galera, pela presença. Eu acho que dá para a gente depois marcar um papo mais técnico também, que eu acho que a galera vai curtir mais. Inclusive, já vou pedir para a galera que está assistindo, deixa aqui nos comentários ou ali no Instagram o que você achou, se você quer um pouco mais técnico, qual assunto que você acha bacana para a gente começar a falar dessa parte de dados, analíticos e etc. Mas aí eu quero agradecer, Roberto, Andrew, pela presença aí. Se quiserem falar um pouco mais no internet, no site, o que tiver, fiquem à vontade agora, galera. Boa. A Media Metrics nasceu realmente para conseguir ajudar, né, o gestor de tráfego, os empresários, a descomplicar, desburocratizar todo esse universo de dados, né? Porque a gente consegue realmente oferecer soluções extremamente avançadas, como estruturação de data warehouse, marshal warehouse, data lake, utilização do BigQuery a um custo muito mais acessível, né? Então, Banco BTG, um Itaú, um Bradesco, investe milhões nessa área de tecnologia e dados, né? E a gente consegue trazer toda essa expertise, né, do mercado financeiro, dessas multinacionais, realmente a um custo acessível. Por quê? Porque a gente sabe, entende como funciona o mercado, entende a necessidade do médio empresário, do gestor de tráfego, do infoprodutor, e consegue fazer soluções otimizadas para que ele possa otimizar suas campanhas e otimizar o seu negócio para gerar mais leads e vender mais, né? Então, sigam a Media Metrics, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. No LinkedIn eu estou como Andrew Ikeda, né? E se tiver alguma dúvida, se tiver alguma forma que a gente possa ajudar vocês, seja estruturar o GA4, estruturar um modelo para vocês, estruturar um time de dados, fazer CRO, tentar entender qual que é o trabalho de consultor, entender o seu negócio, entender qual que é o problema no funil de vocês, como que a gente pode ajudar vocês a vender mais e gerar mais lead, podem contar com a gente. Rodrigo, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Eu acho que o papo aqui foi bem enriquecedor. A gente tentou mostrar um pouquinho do que é o Digital Analytics aí, o que o mercado tem fazendo. E a gente fica à disposição, tá? A Media Metrics, ela vem surgindo com esse objetivo da gente criar metodologias e soluções que ajudem os pequenos e médios empresários a alcançar aquilo que grandes empresas já estão fazendo. Tá? Então, a gente está querendo democratizar isso mesmo, reduzindo o custo e deixando mais acessível. Então, a galera que ficar aí com dúvidas, quiser entrar em contato, fique à disposição. Não somente para fazer orçamento, podem fazer perguntas, procurem a gente no Instagram, no LinkedIn. O meu LinkedIn é Roberto Pedroga, um nome muito fácil de achar. Então, quem tiver aí uma dúvida, tiver um questionamento, quiser fazer uma contribuição também a respeito do mercado de trabalho, a gente está à disposição, tá bom? Show de bola, galera. Mais uma vez, muito obrigado. Para quem acompanhou, chegou até aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui,
vai ter o Instagram da galera do Andril, do Roberto, do Media Metrics. Vou deixar também aqui do Florentino Studio, que é o nosso patrocinador para você que quer web design ou editor de vídeo. Da Opera Pro para você que quer implementar o sistema de gestão de processos e projetos na sua empresa. Se você quer contratar a gente aqui do Tráfego Cast para tocar o seu tráfego pago, para fazer uma imersão com o seu time de gestão de tráfego, também está o questionário aqui embaixo, ou se você quer nossas planilhas de tráfego, que vai ajudar muito você no dia a dia a se organizar na parte de gestão de tráfego. Se você implementar essa planilha, eu tenho certeza que seu time vai falar, porra, como esse cara é foda. Você fala, pois é, são minhas planilhas de tráfego. Então tá tudo aqui embaixo para você que quer a descrição. E aí agradecer mais uma vez, curte aqui esse vídeo que ajuda a gente bastante, se inscreve no canal, vai lá no Instagram, segue a gente no Instagram que também nos ajuda bastante e até o próximo vídeo. Fechou? Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.